Boa noite, todo mundo. Recados dados, bora começar? O que sobrou da gente, né? Que nem o Bruno falou, tá foda. Nossa Senhora. Essas últimas noites estou dormindo 3 horas por noite, lançando nota. Mas estamos aqui, firmes e fortes. Amores meus, antes de começar a matéria nova, tem a pergunta da aula passada que eu queria que alguém tentasse me ajudar a responder. A pergunta é a seguinte, vou até colocar aqui, não sei se eu cheguei a colocar o slide, mas vou ler a pergunta aqui para vocês, tá? A gente sabe, o ovo é um recipiente, deixa eu compartilhar, que fica mais... Aliás, nem precisa, né, gente? Vou lembrar para vocês o que era. A pergunta falava o seguinte, o ovo, dentro do ovo tem muita água, tem proteínas, tem carboidratos, tem vários nutrientes e muita água. A galinha precisa ficar em cima do ovo, chocando o ovo. Para que é necessário ela chocar o ovo? Para ela transferir o calor do corpo dela para o ovinho, porque esse calor vai ajudar no desenvolvimento do embrião. Beleza? Aí a pergunta é, vai ajudar no desenvolvimento do embrião, o embrião vai desenvolver enquanto a galinha está lá chocando o ovo. Vamos supor que a galinha sentiu fome. A galinha vai querer lá comer um milhozinho. Galinha, quando ela sai de cima do ovo para ir comer alguma coisa, vocês acham que o movimento, que o desenvolvimento do pintinho cessa ou não? Ele continua desenvolvendo, dá tempo dela ir lá, comer o milhozinho, dar uma olhada no galo, dar uma passeada, voltar para continuar chocando o ovo ou não? Se ela saiu, deu ruim para o pintinho, cessa o desenvolvimento e aí só quando ela voltar, porque ela vai continuar transferindo calor, que o pintinho continua desenvolvendo. Alguém me ajuda nessa resposta? Dá tempo. Ele continua. Por que ele continua, Thalita? Me fala, aí a pergunta, só para te fazer direitinho, para você ver se você consegue me dar a resposta completa, fala o seguinte, olha, só vou ler a pergunta, tá? Caso a galinha saia do ninho temporariamente, durante esse período, o desenvolvimento do embrião vai se cessar? Sim ou não? Por quê? Não. Acho que não. Eu não sei se no ovo contém água. Isso eu já não sei. Mas eu acho que a temperatura continua por um tempo, até esfriar. Ótimo. Por quê? Água isolante térmico? Quem que falou? A Bela? Que falou que isolante térmico? Bela, então vamos lá. A galinha ela pode sair que como tem muita água no ovo, a temperatura se mantém. O ovo ele não vai perder aquele calor todo que ele conseguiu com a galinha chocando. Quando a galinha foi embora, o ovo ainda mantém a temperatura. A explicação, porque tem muita água dentro do ovo. Mas por que a água mantém essa temperatura? Qual que é a propriedade da água que a gente discutiu? A Bela fala assim, é isolante térmico. A água não é questão de ser isolante térmico, tem outro termo, Bela, não sei se você lembra. Alguém lembra? Que é o mesmo jeito que explica por que, por exemplo, no deserto a gente tem uma variação tão brusca de temperatura e perto do litoral uma variação ela é menos brusca. Onde tem mais água, eu consigo ter uma maior estabilidade térmica. Por quê mesmo? Vocês lembram? A gente comentou isso lá na primeira aula de água. Calor latente? Isso, na verdade a gente vai chamar isso de calor específico, alto calor específico, vocês lembram? Porque a água ela demora a esquentar e demora a esfriar. Maravilhoso, Ana Luísa, é isso aí. Então, qual que é a explicação? Cara, que de boa, a galinha pode dar o rolê dela que ela quiser, ela volta e vai continuar o desenvolvimento do embrião. Como tem muita água no ovo, existe uma tendência de ter uma estabilidade térmica ali no ovo. A gente conversou, né? A água, uma propriedade da água é que ela tem um alto calor específico. E aí a Ana Luísa falou direitinho. O que significa ter alto calor específico? Eu preciso dar muita energia para aquela substância, no caso da água, para ela conseguir aumentar um pouquinho na temperatura. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que tirar muita energia para ela conseguir perder calor, diminuir 1 grau na temperatura, 1 grau Celsius na temperatura. Ou seja, se tem muita água ali, mesmo se a galinha sair, a tendência é que resfrie, porque ela não está chocando mais. Mas vai demorar muito para resfriar, porque tem que perder muito calor para conseguir diminuir a temperatura, por conta do alto calor específico da água. Beleza? É a mesma justificativa porque o deserto a amplitude térmica é tão alta comparado, por exemplo, com uma região litorânea. Perto da água, a água ela acaba trazendo uma estabilidade térmica. A ideia é essa, de estabilidade térmica. Lembraram?
Faz sentido? Sim ou não? Faz? Então é isso, tá? Então eu só quis deixar essa pergunta porque, ó, é esse tipo de questão que a gente tem que pensar. Eu vou sempre tentar fazer isso com vocês, assim, questões práticas do dia a dia. Porque é a questão lá da transpiração, é a questão da piscina gelada, mais o chão da piscina quente. Então, sempre tentar associar as propriedades da água, ou toda a matéria que a gente for ver a partir de agora, com questões nossas do dia a dia. Beleza? O José falou assim, e quando que o ovo... Isso, agora que eu vi as respostas, eu vi a resposta da Ana aqui, agora eu tô vendo a do Zé Carlos. O ovo fica choco é quando, na verdade, ele apodrece. Então, aí não tem nada a ver, não necessariamente tem a ver com água, não. Tem a ver com o desenvolvimento ali do pintinho, não rolou. Então, tá choco e aí ele apodreceu. Aí não vai desenvolver, tá? A questão da água tem a ver com segurar a temperatura. Beleza? Tranquilo? Então, tá bom. Vamos dar um entendido do que a gente conversou até agora para a gente ver o nosso próximo passo. Nossa conversa foi o seguinte, a gente começou o ano perguntando o que é vida. Discutimos, temos várias características de seres vivos, aí a gente chegou numa característica que era muito importante, que era a constituição química. A gente falou assim, olha, existem algumas moléculas que são fundamentais para a vida. Então, o que a gente combinou? Que a gente entender um pouco mais dessas moléculas, para a partir daí a gente conseguir construir as células e conseguir entender o ser vivo. Então, a gente está ainda nesse momento de entender as moléculas que fazem parte, que são importantes para formar a gente, ser vivo, e aí só depois a gente entender célula, organela, vai chegar esse momento ainda para a gente, tá? Até agora a gente falou de uma molécula fundamental para a vida, que talvez seja a mais importante, que é a água, né? Comentei com vocês que é um composto inorgânico, comentamos que é polar, falamos dessa questão de adesão e coesão, a gente falou também nessa questão do alto calor específico, falamos que é solvente universal, e a última discussão nossa é a relação com o metabolismo, vocês lembram? Que eu preciso de água para as reações químicas acontecerem. Então, quanto mais reação química acontece, quanto maior o metabolismo daquela célula ou daquele indivíduo, maior o teor de água. E aí, por isso que a gente fez aquele paralelo, né? Se eu pego, por exemplo, uma criança ou um idoso, a criança tem muito mais água no organismo dela do que o idoso, porque a criança está desenvolvendo, então o metabolismo dela é muito maior do que a do idoso, então ela precisa de mais água. Comentei com vocês, se vocês pegam uma célula de tecido muscular e uma célula, sei lá, de tecido epitelial, a célula de tecido muscular, ela tem um metabolismo muito mais alto do que uma célula de tecido epitelial. Então, ali está acontecendo um monte de reação química, então ela precisa de mais água. Então, células que têm maior metabolismo também vai ter maior quantidade de água. Só lembrar que tem umas pegadinhas. Lembra que a gente discutiu o sangue da última aula? O sangue nem tem metabolismo tão alto, mas tem água pra caramba. Porque mesmo que o sangue tem muita água, apesar do metabolismo não ser tão alto quanto, por exemplo, o neurônio, vocês lembram? Ele tem a função de transporte? Isso, Wesley, maravilhoso, porque no sangue a água vai ter função de transporte. E só a última coisa para a gente lembrar aqui, para ver se vocês estão lembrando. Tudo que consegue se dissolver na água, dissolve porque a água é polar e o que vai dissolver também é polar. Então, substâncias que interagem bem com a água, nós vamos chamar de quê mesmo? Substâncias que são Hidrofílica? Isso, boa, meninos, hidrofílica. Então, como grande parte das substâncias que estão no nosso organismo são hidrofílicas, elas estão tudo dissolvidas na água. Então, o sangue, como tem muita água, é maravilhoso, porque ele vai carregando as substâncias para as células, tá? Só que tem algumas substâncias que não dissolvem bem a água, por exemplo, como gordura. A água é polar, gordura é apolar. Então, a gente vai classificar essas substâncias como o quê? Hidrofóbicas. Maravilhoso, Bela. Hidrofóbicas. E a gente ainda viu que tem algumas substâncias que tem um perfil duplo, né? Uma porção dela é hidrofílica, uma porção dela é hidrofóbica. A gente chama isso de anfifílica ou anfipática. A gente falou isso na última aula. Um exemplo de uma substância dessa é o quê? Me fala aí, no nosso dia a dia. Uma substância que é anfifílica. Boa, Bela. Detergente. Lembrando que a parte polar interage com a água, por isso que a gente consegue lavar, e a parte apolar interage com a gordura e por isso que consegue tirar a gordura panela. Fechou. Então, deu uma geralzona na água, tá? Eu não recebi a apostila que vocês receberam,
mas eu estou para receber. Eu vou sentar, vou olhar direitinho a matéria e vou sempre, quando a gente terminar as aulas, vou falar, galera, é para ler da página tal, a página tal, fazer os exercícios tais, a gente vai usar bastante apostila que eu acho que vai ajudar, porque é importante ler. É muito detalhe, né? Então, na hora que a gente lê, ajuda. Quando chegar para mim, eu passo para vocês, tá? Mas, de cara, quem já está com a apostila aí, provavelmente é a primeira matéria da biologia. Deve estar escrito bioquímica. E aí, se você descobrir, já pode fuçar lá, com certeza tem água. Já dá uma lida, se tiver dúvida, me procura. Massa, estamos craque em água. Faltam ainda outras moléculas para a gente pensar na nossa constituição. Hoje é o dia da gente falar da nossa primeira molécula orgânica, molécula fundamental para a vida. Sabe qual que é? Carboidrato. Vocês já ouviram falar de carboidrato? Já. Já. Todo mundo já ouviu falar de carboidrato, né? Me fala exemplo aí de carboidrato no nosso dia a dia. Pensou em carboidrato, você pensa em que tipo de alimento? Massa. Massa, pão, mais o quê? Macarrão. Macarrão, açúcar, arroz, açúcar, cerveja, é carboidrato, doces em geral, tá? Então, isso tudo é carboidrato. Aí você fala assim, ah, professora, então o carboidrato é importante porque serve de alimento pra gente. Também. Mas ele também tem outras funções. Então, para começar, a aula de hoje, vamos começar a falar de carboidrato. A gente já tem ideia do que seja carboidrato, né? Do que são, quais são os carboidratos. Já falamos aqui, né? Que pão é, açúcar é, arroz é, macarrão é, cerveja é, doce é, mel é, chocolate é, isso tudo é carboidrato. As frutas são ricas em carboidratos, tá? Beleza. Qual que vocês acham que é a função do carboidrato para o ser vivo, hein? Pra gente. Qual que será que... Por que é tão importante a gente dar carboidrato? Energia. Maravilhoso, Bela. Isso aí, Amanda. E eu acho que não sei mais, acho que é isso aí que vocês falaram. Não escutei mais quem falou. Mas é isso. Carboidrato, a principal função de carboidrato para a gente é função energética. Vocês entendem quando eu falo função energética o que isso significa? É uma molécula que dá energia para o nosso organismo. Lembra que existem várias reações químicas acontecendo na gente? Que fazem o metabolismo, eu até lá no início do ano falei, olha, tem reações de síntese, tem reações de quebra, que é catabolismo e anabolismo, a gente já tinha conversado um pouquinho sobre isso. E várias reações, para acontecerem, precisam de energia. E nosso corpo, ele vai buscar energia da onde? Do carboidrato. Então, o carboidrato, ele é importante pra caramba pra gente, porque ele tem função energética, tá certo? Agora, tem uma outra função de carboidrato também que a gente fala pouco, mas ela é muito importante. Sabe qual que é? Função estrutural. Então, o carboidrato, ele tem função energética, que realmente é a principal, né? Então, ele vai dar energia pra gente. Mas ele tem uma outra função muito legal, que é a função estrutural. Quando eu falo função estrutural, vocês entendem que é o que isso, função estrutural? Alguém tenta me explicar o que entende como função estrutural? É tipo formar tecido? É tipo assim, isso? É tipo assim, músculo? Bela, você foi bem, é isso aí. Quando eu falo função estrutural, não necessariamente formar tecido ou formar músculo, mas forma alguma coisa, não é? Da estrutura, da forma. Então, ele é importante para formar alguma coisa, para dar estrutura para alguma coisa. Tudo bem? Vocês sabem o que carboidrato é importante para formar? Olha, informação legal. DNA e RNA. Vocês já ouviram falar de DNA e RNA? Já, né? DNA e RNA são os nossos ácidos nucleicos, é onde a gente carrega nossas informações. Vocês sabiam que para formar os nossos ácidos nucleicos, a gente precisa de carboidrato? Carboidrato, então, ele pode ter, na maioria das vezes, a função energética, mas ele também pode ter função estrutural. Sabe um outro lugar que tem carboidrato? Vai ser legal também. Todo mundo aqui já matou uma barata na vida, não já? Não adianta falar que não, porque eu sei que todo mundo já matou barata. Já. Quando a gente mata barata, o que a gente escuta? Não rola um crack? Não dá um craquinho quando a gente mata barata? Então, esse craquinho que dá quando a gente mata barata é porque a gente está quebrando o exoesqueleto dela. Todo mundo já reparou isso, né? A barata, ela é durinha por fora. Lá dentro ela é molenga, que tanto quando a gente mata dá aquela gosma. Mas, na chinelada na barata,
faz um crack. Esse crack, a gente está quebrando o exoesqueleto. Esse exoesqueleto, ele é rico em quitina. Vocês sabiam que quitina... é nojento. Vocês sabiam que quitina é carboidrato? Então, olha aí, nesse caso, esse carboidrato, ele não está dando forma, ele não é o exoesqueleto, ele não está dando estrutura no caso aí da barata, para o inseto. Todo mundo aqui já comeu casquinha de siri, assim, não sei se todo mundo já comeu, mas todo mundo já viu casquinha de siri, não já? Você pega aquela casquinha e eles botam, coitada, a casquinha de siri é uma sacanagem, né? Porque não só mata o bicho, pega a carne do bicho para comer, ainda serve no exoesqueleto dele. A casquinha de siri, o siri, ele é um artrópode, tá? É que nem quando a gente come caranguejo também. Eu tenho uma bia de caranguejo que eu gosto de comer carne. Caranguejo, você fica lá, quem já comeu caranguejo já sabe. Você fica dando esmurrando o caranguejo para quebrar, tadinha, aquela carapaça dele, que é o exoesqueleto, para conseguir chegar na carne. Tanto a carapaça do exoesqueleto, tanto o exoesqueleto do siri, do caranguejo, a casquinha, né, como eu falei do siri, isso tudo é feito de quitina. E quitina é carboidrato. Ah lá, função estrutural. Sabe um outro exemplo de função estrutural, que eu vou falar agora que vocês vão lembrar? Vocês já ouviram falar de... para os chineses, hein, prof? Eles comem barata. Na China, eles comem barata. Eles comem barata, é. Você sabia que eu já comi escorpião? Uma vez eu viajei e aí me ofereceram escorpião. Eu bem comi, porque eu queria provar. Não é bom. Eu já comi escorpião, eu já comi aranha. A aranha, gente. Vocês já comeram aqueles... Já. Não, vou só contar essa parte. Vocês já comeram aqueles bombons? Tem nada a ver com a aranha, tá? É só uma coisa. Quando a gente morde, escorre, sabe? Tipo sensação. Aqueles bombons que quando a gente morde e dentro tem um líquidozinho. Sim. Cara, é igual a aranha que eu comi. Porque ele era gordinho, sim. Então, e do lado de fora, como todo artrópode, tem exoesqueleto de quitina, então é duro. Então, na hora que eu mordi a aranha, ela fez um crack. Por quê? Por causa da quitina, que é um tipo de carboidrato que a gente vai conversar daqui a pouquinho, duro. Então, fez o crack. Crocante. Mas na hora que eu mordi, os trem que estavam lá dentro, tudo mole, escorrendo. Deus é mais. Mas, enfim, provei. O importante dessa vida é isso, né? Mas já consigo falar para vocês que não vale a pena, tá? Mas provei. Então, olha só, eu tô dando... fiz a pergunta e fui falar da aranha e esqueci. Vocês já ouviram falar de celulose? Sim ou não? Já. Aonde que geralmente tem celulose, você sabe? Eucalipto e tudo. Folha de cabelo. Folha de papel? Ótimo, Bela. Folha de papel é feita de celulose. Na planta, você sabe onde que está a celulose? Na folha. Na folha, especificamente, nem não é na folha também, mas em qualquer célula de planta, de vegetal, tem celulose. A celulose é importante para formar parede celular, não sei se vocês lembram disso. Célula vegetal tem parede celular. O que dá a estrutura para a célula vegetal é a parede celular. Sabia que celulose é carboidrato, gente? Celulose é carboidrato. Lá. Então, nesse caso, tem função energética ou tem função estrutural? Função estrutural. Quando eu falo da quitina, que tem lá na casquinha, lá, né, no exoesqueleto dos artrópodes, função energética ou função estrutural? Função estrutural. Então, e aí, quando tem função estrutural, é só estrutural e não tem função energética. Como é que é, Bela? Quando tem função estrutural, é só estrutural, então. Não tem função energética. Assim, para aquele ser vivo, sim. Eu posso comer e para mim vai ser energético, se eu estou comendo ele, por exemplo, entendeu? Só que no caso, por exemplo, da celulose, a gente vai conversar daqui a pouquinho, vocês vão ver que a gente não consegue digerir. Então, não adianta, eu não consigo digerir, então eu não vou conseguir tirar energia daquilo, porque eu não consigo quebrar. Então, para a gente não vai ter... A celulose ela é importante para dar estrutura para a planta. Quando eu como um alface, eu estou botando para dentro um monte de celulose, né? Eu estou botando para dentro um monte de célula vegetal. Só que eu não consigo digerir, é o que a gente chama de fibra. Vamos conversar sobre isso, tá? Então, essa aula é legal que dá para a gente falar um monte de coisa. Então, resumão da história, vamos começar. Finalmente, né? Vou até compartilhar minha tela aqui com vocês. Bora. Onde que tá? Aqui. Não, não é essa não. Tá, eu vou abrir e abro a outra, que essa daqui é a do colégio. Eu fiz uma para vocês.
Ai, gente, foi mal. Aqui é a escola que eu dou aula e aqui eu fiz para vocês, esqueci de apagar, tá? Vou fazer isso agora. Espera aí, vamos apagar. Aqui, a gente faz na hora, aqui. Pronto. Aula do cursinho, do pré-ENEM. Carboidrato. Primeira coisa que vocês têm que saber. Pensou em carboidrato? Existem vários nomes que são sinônimos. Não sei se já ouviram falar, mas vou falar aqui com vocês. Glicídio, sinônimo de carboidrato. Açúcar, a gente entende como carboidrato. Hidrato de carbono, carboidrato também, tá? É legal a gente saber esses nomes, porque vai ter um momento na nossa aula, não vai dar tempo de fazer isso na aula de hoje, na semana que vem, nós vamos trabalhar rótulo de alimento. Eu acho legal essa parte. Vou ensinar vocês a lerem rótulo de alimento, para ser um trem útil nessa vida, e para vocês verem como é que a galera engana a gente. Eles vão mudando os nomes e a gente vai ficar enganado, mas nós vamos enganar, não. Nós vamos acertar agora, tá? Então, carboidrato pode ser conhecido como açúcar, glicídios, hidrato de carbono, isso tudo é carboidrato. Como eu falei com vocês, função de carboidrato, energética e estrutural. Então, significa que carboidrato ele é muito importante para o meu organismo, ou para os seres vivos em geral, porque ele dá energia para esses organismos, para o metabolismo acontecer, e ele também pode ser importante para dar estrutura, para dar forma. Dei alguns exemplos aqui que eu vou retomar daqui a pouquinho, tá? A gente consegue classificar os carboidratos de acordo com o tamanho dele. A gente pode classificar os carboidratos como monossacarídeos. Quando eu falo monossacarídeo, mono lembra o quê, gente? Um. Mono vem um. Eu posso classificar como disacarídeos. Lembra o quê? 2. Que também é oligo. Oligo é pouco, tá? Então, disacarídeo, oligosacarídeo dá na mesma, que são poucos, né? São 2. Ou eu posso classificar como polissacarídeos. Poli lembra o quê? Muitos. Então, quando a gente pensa em carboidrato, tem 3 jeitos de eu classificar os carboidratos. Eu tenho carboidrato que é formado por apenas uma unidade, e essa unidade a gente vai chamar de monossacarídeo. Se eu tenho 2 monossacarídeos juntos, tá vendo aqui, ó? Então, finge que só esse quadradinho é um monossacarídeo. É uma única estrutura. É uma única molequinha, uma única molécula. Se eu tenho 2 monossacarídeos ligados entre si, eu vou ter uma molécula maior. Só que como é formado por 2, nós vamos chamar isso de disacarídeo. Se for formado por um monte, mais de 20 monossacarídeos ligados entre si, nós vamos chamar isso de polissacarídeo, tá? Imagina um trem. Um trem não é formado por um monte de vagão? Cada vagão seria um monossacarídeo. Então, se eu tenho um vagão separado, um monossacarídeo. Se eu peguei um vagão e liguei em outro vagão, os 2 vagões juntos formam um disacarídeo. Se eu pegar 20, 30 vagões e fizer um do lado do outro e vai formar um trem, aí esse trem formado por um monte de vagão, nós vamos chamar de polissacarídeo. Deu para entender a diferença entre eles? Sim ou não? Sim. Então, hoje nessa aula a gente vai falar um pouquinho dos monossacarídeos. Se a gente entende a molécula básica do carboidrato, a gente consegue construir depois as moléculas maiores. A gente consegue chegar em disacarídeo e depois a gente consegue chegar em polissacarídeo, tá? Então, nesse momento, a gente vai falar dos monossacarídeos, da unidade básica do carboidrato. Então, qual que é a unidade básica do carboidrato? É o tal do monossacarídeo. Vou falar alguns nomes aqui, eu tenho certeza que vocês conhecem. Vocês já ouviram falar de glicose? Sim ou não? Sim. Glicose, então, é um carboidrato e, na verdade, é um monossacarídeo. É como se fosse um vagãozinho do carboidrato, tá? Vocês já ouviram falar de frutose? Acredito que sim também, né? Sim, agora que eu estou vendo aqui as perguntas. Boa. Vocês já ouviram falar de galactose? Tanto glicose, quanto frutose, quanto galactose são exemplos de monossacarídeos. São exemplos de carboidratos simples. O que é carboidrato simples, professora? Um monômero, um monossacarídeo, a unidade estrutural do carboidrato. Tá? Então, esses 3 aqui a gente vai chamar de monossacarídeos. Tem outras opções também. Ribose e desoxirribose, meu, que nomes difíceis. A gente vai acabar sabendo que eu vou falar tanto deles. Também são monossacarídeos importantes para a gente. Ai, cadê aqui? Peraí. Deu doido aqui.
Quando a gente fala de monossacarídeo, então monossacarídeo seria o vagão do trem. É a parte que vai formar em algum momento um polímero, vai formar em algum momento um polissacarídeo. Esses monossacarídeos... Professora, mas qual que é a diferença, então, da ribose, da desoxirribose, da glicose, da frutose ou da lactose? Não é todo mundo monossacarídeo? É. Mas se você dá uma olhada nas imagens, está vendo que eles são diferentes? Quimicamente, eles são diferentes, então eles vão ter propriedades diferentes. A maior diferença entre esses 5 que eu apresentei para vocês é o número de carbonos. Enquanto que glicose, frutose e galactose são considerados hexoses, hexose lembra o quê? É 6? 6. Isso, significa que são monossacarídeos formados por 6 carbonos cada um, tá? A desoxirribose e a ribose são monossacarídeos formados por 5 carbonos cada um. Então, quando a gente pensa em monossacarídeo, você pode ter monossacarídeo com 3 carbonos, que a gente chama de triose. Você pode ter monossacarídeos com 4 carbonos, que a gente chama de tetrose. Pode ter com 5 carbonos, que é a pentose. Pode ter com 6 carbonos, hexose. Pode ter com 7, que é a heptose. Então, você pode ter monossacarídeos que vão variar a quantidade de carbonos neles. A gente vai chamar atenção para 2 grupos dentro dos monossacarídeos que são importantes para a gente. Pentose, que são aqueles que têm 5 carbonos, e as hexoses, que são aqueles que têm 6 carbonos. Dos que têm 5, 2 são importantes para a gente, que é a ribose e a desoxirribose. Não preocupa com decorar o nome agora, só entende o porquê disso. A ribose é um carboidrato, vamos começar a usar as palavras certinhas, é um monossacarídeo, então é um carboidrato simples, é um monossacarídeo, que é fundamental para formar, sabe o quê? O RNA. O RNA, ele é chamado de ácido ribonucleico. Esse ribo aí do ribonucleico é pela presença da ribose. Então, nesse caso, a ribose, ela vai ter função o quê? Estrutural. Ela é fundamental para formar o RNA. Enquanto a outra pentose, que é a essa daqui é foda, desoxirribose, ela é importante, ela é um carboidrato fundamental para dar estrutura para formar o nosso DNA. Nosso DNA é chamado de ácido desoxirribonucleico, AF. Por que desoxirribonucleico? Pela presença da desoxirribose. Então, de cara em monossacarídeo, eu já consigo ver essa função estrutural. As pentoses, seja ribose, seja desoxirribose, que são essas que eu estou apresentando aqui para vocês, olha, ambas vão ter função estrutural, seja para formar o RNA, que é a ribose, seja para formar o DNA, que é a desoxirribose. Mas como é que forma DNA e RNA? Lá na nossa aula de ácido nucleico eu vou voltar nisso, e aí eu explico, tá bem? E aí tem também os monossacarídeos, que são formados por 6 carbonos. Esses aí são conhecidos como hexoses, formados por 6 carbonos. Meus amores, as 3 hexoses que a gente tem que saber: glicose, frutose e galactose. Quando a gente pensa em frutose, a gente lembra do açúcar da fruta, né? Quando a gente pensa em galactose, a gente associa a leite, né? E a glicose também. Então, a gente vai entender depois de onde que tem essa frutose, onde que tem galactose, já explico. Mas são 3 monossacarídeos muito importantes para a gente. Os 3 vão ter funções energéticas. Toda vez que a gente obter pela alimentação, tanto glicose, quanto frutose, quanto galactose, a ideia é fazer o quê? Quebrar para dar energia. Então, pensou em monossacarídeo, você pode ter diferentes monossacarídeos, vai variar de acordo com o número de carbono. Para a gente aqui é importante os que têm 5 carbonos e os que têm 6 carbonos. Os que têm 5 carbonos, desoxirribose, ribose, a gente vai considerar que esses 2 vão ter função estrutural, importante para formar os nossos ácidos nucleicos, seja DNA, seja RNA. E os outros 3, glicose, frutose e galactose, são monossacarídeos de 6 carbonos, então eu falo que eles são hexoses, e eles são muito importantes para a gente porque eles vão ter função energética. Quando a gente consumir, por exemplo, vai ser importante porque a gente vai conseguir quebrar e gerar energia através dessa quebra, desses monossacarídeos. Até aí, tudo bem? Alguma dúvida? Tirando esse tanto de nome que eu falei, alguma dúvida? Deu para entender? Deu para entender. Boa, Bela, obrigada. Então tá.
Agora é o seguinte, lembra que eu falei que o monossacarídeo ele é formado por uma única molécula, que pode ter 5 ou 6 carbonos? Vamos para o próximo passo? O próximo passo, então, agora é montar... como é que é o nome da molécula que tem formado por 2 monossacarídeos? Como é que ela chama mesmo? Disacarídeo. Disacarídeo, ótimo. Olha que legal. Esses aqui são os disacarídeos. Eu até pus essa imagem aqui para facilitar. Aqui eu tenho um monossacarídeo. Aqui eu tenho um outro monossacarídeo. Os dois juntos vão formar uma terceira molécula, que é o disacarídeo. Então, o disacarídeo, ele é formado por 2 monossacarídeos ligados entre si. Nesse caso daqui, tá vendo que eu tenho uma... Eu não sei cadê minha canetinha, mas enfim. Tá vendo que eu tenho aqui uma glicose, que é um monossacarídeo, uma exótica, a gente acabou de falar, né? Tá vendo que ela tá ligada a uma outra glicose? Vocês conseguem ver aí na imagem? Quando eu tenho uma glicose ligada a uma outra glicose, eu não sou agora as 2 glicoses. Agora eu tenho um disacarídeo. E esse disacarídeo tem um nome. É a maltose. Então, quando eu tenho 2 monômeros, no caso aí, 2 monossacarídeos ligados entre si, essa ligação é chamada de ligação glicosídica, que liga um monossacarídeo no outro, e aí a gente vai formar uma molécula um pouquinho maior, que é o tal do disacarídeo. Tem 3 disacarídeos que a gente tem que saber. Isso é fácil porque isso é do nosso dia a dia. O tempo todo a gente vai falar sobre isso, na aula que vem eu vou dar exemplos, então vocês vão ver que é de boa. O primeiro disacarídeo é a sacarose. Sabe o que é sacarose, gente? É aquele açúcar de cozinha. Sabe quando a gente vai fazer um cafezinho que a gente põe açúcar? Quando a gente vai fazer um suco, açúcar de cozinha, açúcar cristal, refinado. Essa açúcar, na verdade, é a sacarose. Aquele ali é carboidrato, né? Especificamente disacarídeo. Ela é formada por 2 monossacarídeos. A sacarose é formada por uma frutose ligada a uma glicose. Então, frutose mais glicose, ou seja, 2 monossacarídeos, vai acontecer uma ligação covalente ali, que a gente chama de ligação glicosídica, e forma o disacarídeo sacarose. É açúcar da cana-de-açúcar, por exemplo. Ah, tem outro disacarídeo que é legal saber? Tem. A maltose. A maltose é onde que a gente encontra a maltose? Alguém sabe? Quando nós temos 2 glicoses, A maltose, isso. A maltose é quando eu tenho 2 glicoses. Geralmente a gente encontra a maltose aonde? Vocês sabem? cereais, Cerveja? Malte? No malte, é. O malte, por exemplo, ele é rico em maltose, tá? Então, seria um disacarídeo, então, formado por 2 glicoses. E tem um outro disacarídeo, que é a lactose, que também é famosa pra gente, não é? A lactose é um disacarídeo formado por 2 monossacarídeos, por uma glicose e por uma galactose. Aonde que a gente encontra a lactose? No leite? No leite. O açúcar do leite é a lactose. Então, tem gente que fala assim, eu não estou consumindo nada de carboidrato, porque eu não estou comendo pão, eu não estou comendo macarrão, eu não estou comendo biscoito, mas todo dia tomo 1 litro de leite. Você está consumindo carboidrato? Tá, porque o leite é rico em açúcar. Não é aquele açúcar que a gente usa, não estou falando açúcar adicionado, não. Mas o leite tem o açúcar dele, que é a lactose, que é um disacarídeo. Tá? Por que aquele leite sem lactose é mais doce que o leite? Então nós vamos conversar isso na aula que vem, porque eu acho que meu horário está acabando. Deixa eu só ver como é que está aqui. Só para não atrapalhar. Deixa eu ver se o professor de Química já chegou. Então, eu vou deixar para a gente conversar isso na aula que vem. Vou só dar o gancho, então, para a próxima aula. Então, a gente viu aqui, ó. Pensou em carboidrato, a gente vai lembrar que ele pode ter função estrutural e ele pode ter função energética. Aí, classificação. Ele pode ser formado por uma moléculinha pequena, que a gente chama de unidade básica, que seria o monossacarídeo. Por disacarídeo, formado, então, por 2 monossacarídeos. E, na próxima aula, a gente vai falar dos polissacarídeos, formado por um monte de monossacarídeos juntos, seria um polímero. Na aula que vem, eu volto a falar dos disacarídeos, aí a gente vai falar um pouco de lactose, a gente vai falar um pouco de sacarose, a gente vai falar um pouco da maltose, e aí a gente começa a construir essas moléculas maiores, que a gente chama de macromoléculas, porque elas são grandes, que são os polissacarídeos. Beleza? Joia. Ô, professora, volta a tela para mim, fazer um favor, só um minutinho. Porque eu costumo tirar print, mas aí eu já estava terminando de copiar.
Ah, claro. Agora sim, eu disponibilizo para vocês essa aula, se vocês quiserem, tá? Acho que é Tá, essa aqui. joia. Vou colocar lá no nosso drive. Beleza. Beleza? Então, beleza, gente. Professor, você Tchau. está aí? Opa! Fala comigo! Boa noite, Aí, ó. galera! Ó, esse daí, Organizar. gente, que é bom. Se vocês quiserem perguntar para ele o que é ligação glicosídica, se vocês quiserem perguntar para ele o que é ligação covalente, síntese por desidratação, é com você mesmo, né? É com a gente mesmo, a gente resolve tudo. Resolve tudo. Ó, eu já vou embora, mas uma coisa muito legal, esse início da biologia, gente, a gente chama de bioquímica, é muito legal, porque a biologia e a química conversando o tempo todo. Então, muitas vezes eu vou jogar para ele, às vezes ele joga para mim. É muito legal a gente tentar andar junto, porque vocês estão vendo que, na verdade, é tudo uma coisa só, né? A gente bota na caixinha da biologia, bota na caixinha da química, mas é tudo uma coisa só, né? Tá bom? É isso, gente. Beijo para vocês. Semana que vem, então, a gente volta a falar de carboidrato e aí vamos dar uma geral em rótulo de alimento para vocês verem como é que a gente é enganado. Ah, o golpe tá aí, né? Quem quer? Nós estamos caindo. Beijo para vocês. Vou te